Fala pessoal, tudo bem com vocês? William está fora do jogo contra o Atlético Goianiense. A Anvisa está cobrando uma quarentena do jogador sob risco de prisão e o clube optou por não arriscar. E o caso Andreas Pereira do Flamengo? Tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Explicar o Brasil às vezes é impossível. Cara, William chegou no Brasil no dia 1º de setembro. O presidente da Anvisa concedeu, dias depois, entrevista para a Rádio Bandeirantes, entre outros veículos, mas na Rádio Bandeirantes ele foi questionado pelo meu amigo João Paulo Capelanes sobre a situação do William, jogador do Corinthians. E o próprio diretor-presidente da Anvisa teria dito naquele momento, exatamente depois do episódio de Brasil e Argentina, com os jogadores argentinos, que tem uma situação completamente distinta de qualquer outro caso, porque eles mentiram no documento oficial de controle sanitário e aí configuraram, portanto, um crime. E aí houve toda aquela ação e a gente já falou muito sobre isso, mas enfim, depois daquele episódio, o diretor-presidente foi questionado sobre o caso William e também Andreas Pereira, e ele falou que não teria problema porque tratava-se e trata-se de brasileiros natos, que teoricamente não podem ser impedidos de entrar no Brasil e, portanto, tinham casos distintos. Pois bem, William já está treinando há 10 dias pelo menos, chegou no dia 1º de setembro, participou da festa de aniversário do Corinthians, na Neoquímica Arena, com várias pessoas, inclusive, ou seja, ele não fez nenhum tipo de quarentena. E aí, nas vésperas do jogo contra o Atlético Goianiense, com a delegação em Goiânia, a Anvisa, neste sábado, foi até a casa do jogador. Descobrindo que ele não estava lá, comunicou um funcionário do atacante e comunicou também às autoridades locais em Goiânia, que foram até o hotel onde o jogador estava hospedado, juntamente com o restante da delegação do clube, e o clube e o jogador foram notificados, com uma nota bem, digamos, ameaçadora, de que se o William entrasse em campo, as devidas autoridades de Goiânia, que já estavam comunicadas, poderiam tomar medidas cabíveis, no caso até numa situação mais grave, a prisão do jogador por estar descumprindo uma lei de vigilância sanitária do país. Por que nos pegou de surpresa? Bom, primeiro porque todo mundo sabia, e a Anvisa deveria ter sabido disso, né, saber disso, o William já está no Brasil há muito tempo, participando de festa, de encontros, de ações de marketing do clube, treinando no CT Joaquim Grava, e o clube já tinha notificado através da imprensa de que ele estrearia contra o Atlético Goianiense. De novo, por que agora? Porque nesse momento resolver que, opa, peraí, esse caso aí não pode. E aí a gente precisa falar da lei. A portaria 655/2021, ela sim coloca que brasileiros natos não podem ser impedidos de entrar no Brasil, vindo de algumas áreas específicas por conta das variantes do coronavírus. Uma delas é o Reino Unido. O William veio da Inglaterra. Os brasileiros natos não são impedidos de entrar no Brasil vindos desses locais, porém, são obrigados a fazer uma quarentena de 14 dias. Mais do que isso, quando o William chega no Brasil, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ele assina um documento, ele testa o PCR negativo, apresenta esse teste e é liberado. Só que no documento que ele assina, ele preenche o item D, se comprometendo a fazer quarentena de 14 dias e que seria monitorado pela vigilância sanitária. Ou seja, o jogador assinou um termo ciente de que ele precisaria fazer a quarentena. Aí tem o erro do atleta, do staff dele e do Corinthians. Porque se tá lá assinado, bom, aí a coisa muda de figura. Se a portaria diz isso, realmente o clube poderia ter se precavido. Só que aí vai o diretor-presidente da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e diz que o William não deveria ter problemas porque brasileiros natos não são impedidos e tá tudo certo.
peraí. Ou o presidente está mal informado, ou essa portaria está equivocada, está confusa, está gerando várias interpretações. Até porque o Corinthians ficou tranquilo, na medida em que o Andréas Pereira, vindo também do Reino Unido, 8 dias depois, jogou contra o Santos. Já entrou em campo, fez até gol. Olha só que coisa. O Corinthians pensou, bom, se o Andréas Pereira jogou, o Willian não vai ter problema. Certo? Pois é. Nesse momento, no momento em que a Anvisa emite essa nota ameaçando o Willian, proibindo praticamente ele de jogar, também avisa que o Andréas Pereira seria um caso a ser estudado e que vai estudar uma punição e tudo mais. Só que aí tem o seguinte, o Andréas Pereira também está relacionado nesse fim de semana para o jogo contra o Palmeiras. E aí a Anvisa avisou que, claro, vai estudar uma punição, mas como ele já está 23 dias no Brasil, ele está liberado. E o Flamengo então vai relacionar o jogador e pode até escalar o jogador. Olha a que ponto nós chegamos, gente. A Anvisa ela está emitindo sinais confusos diante de algo muito sério, muito grave, que tem que ser respeitado, porque realmente quando as pessoas que chegam dessas regiões, elas oferecem riscos. E você tem que cumprir determinadas situações. Agora, não me parece que esteja claro. Não me parece que esteja claro no momento em que o diretor-presidente da agência diz que com brasileiros natos não tem problema. Só que a portaria diz outra coisa. E o Willian assina um termo ciente de que precisaria fazer a quarentena. Então, assim, essas informações desencontradas chegaram ao ponto do clube, opa, não vou arriscar. Tem muita gente que acha que, exatamente pelo Flamengo ter escalado o Andréas Pereira, com 8 dias somente dele ter chegado no Brasil e ter jogado, de que o Corinthians deveria escalar o Willian e depois ver o que acontece. Não, gente. Isso é muito sério. A Anvisa está baseada na lei e pode tomar medidas severas. Então, por isso que o Corinthians acertadamente, a meu ver, depois de tudo isso, retirou o jogador da partida. Agora a gente pode discutir se a Anvisa estava em Marte, né, nos últimos dias. Porque não dá para entender. O Willian foi o caso do jogador mais noticiado nos últimos dias no futebol brasileiro. Todo mundo sabia que o Willian estava aqui. E esses 11 dias em que ele passou no Brasil, é óbvio que ele não fez a quarentena. Por que a notificação não veio antes? Por que ele não foi... Se ele estava sendo monitorado, como disse o documento que ele assinou no aeroporto, por que ele não foi imediatamente comunicado quando se apresentou no palco da festa de aniversário do clube, juntamente com as demais pessoas? Aquilo ali não é quarentena. Ele está numa festa. Depois, quando se apresenta no CT treinando, por que deixar chegar nesse momento? A Anvisa está agindo certo, conforme os riscos sanitários apontados pela agência, e não sou eu que irei discuti-los, de acordo com a lei, mas de uma forma completamente equivocada, que me parece ter outro sentido. Me parece ter um sentido de chamar a atenção para alguma outra coisa que a gente ainda não sabe. O episódio Brasil e Argentina, a Anvisa agiu corretamente. De uma forma também estranha, porque esperou os caras entrarem em campo, 5 minutos depois foi lá e acabou embargando o jogo. Mas no mérito, na questão, a Anvisa estava certa. Mas por que deixar chegar no limite? Claro, para gerar o BuzzFeed, como a gente chama. Para que o Chico Garcia aqui esteja gravando um vídeo agora, nesse momento. Eu nem sou tão importante assim, mas eu quero dizer para interferir, para chamar a atenção. Eu sou apenas um ingrediente, uma peça da engrenagem, né? Porque tá todo mundo falando do Willian fora desse jogo. Faria sua estreia, reestreia pelo Corinthians, pelo seu clube do coração em Goiânia. O cara já tava lá, gente. Por que deixar chegar nesse ponto? Mas, de novo, o Willian assinou o documento. O staff dele sabia e o Corinthians deveria saber. Ai. Fica difícil a gente explicar pro brasileiro, pro Brasil, até pro exterior. O Brasil, as coisas funcionam assim. Nem sempre elas são tão claras e muitas vezes pegam caminhos que a gente fica com mais perguntas do que respostas. De novo, o Corinthians agiu certo diante de todas essas circunstâncias. E a Anvisa, embora amparada pela lei, não sabia que o Willian estava aqui? Não viu que o Andréas Pereira estreou? Diz a nota que tomou conhecimento pela imprensa que o jogador Andréas Pereira
jogou pelo Flamengo, vem cá, o cara estreou, o cara fez gol, aí 10 dias depois a Anvisa, opa, a gente até ficou sabendo que o André, como assim, gente? Ô Anvisa, vamos botar um jornalista aí, um cara para fazer o clipping, como a gente chama no jornalismo, na assessoria de imprensa, a clipagem, né? Para fazer todo aquele rastreio dos veículos, das principais informações e dizer, esse jogador veio do Reino Unido e tal, ele assinou um documento, mas ele tá em campo. Porque 10 dias depois, opa, agora a gente vai agir. Não tá legal, não tá legal. Isso só tá depondo contra a atuação da agência, que tem um fundo completamente legal, que é de fazer o controle sanitário no Brasil, e eu respeito muito isso. Mas a forma como a Anvisa está agindo está sendo muito antipática, impopular e equivocada. Comenta aqui sobre isso, né? Sobre a ausência do William. A gente nem falou, né? Mas porque a ausência do William é a principal notícia. Mas o Luan tá fora, o Renato Augusto tá fora, o Adson tá fora, o Gil tá fora por suspensão. E a boa notícia é o Gustavo Mantuan sendo relacionado depois de 11 meses. Acho que vai jogar apenas alguns minutos, né? Mas o Corinthians, que estaria muito fortalecido para esse jogo, perde seu principal ingrediente, né? O principal chamarisco para o jogo, que era a reestreia do William, a sua grande contratação. Agora sim, comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!